Olá, senhores, hoje é mais um vídeo sobre o Evangelho. Eu vou ler o trecho que fala sobre ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos recordar um pouco sobre saber que o nosso pensamento cria. Ele cria porque nós temos a partícula criadora dentro de nós. Então, no momento que você pensa numa pessoa, criamos formas daquela pessoa que fica formatado, vamos dizer, no ar. Além de ficar dentro de nós, né? Nós temos duas mentes, a superior e a inferior. Fica tudo gravado na inferior, porque a superior é o do nosso pai, mãe, criador primordial. Eu vou, acho que diminuir um pouquinho aqui a luz. Não sei se ficou melhor. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque tudo é contado lá do outro lado da vida. Nós temos que dar... É prestação de contas, né? Do outro lado. Todos nós aqui somos endividados, até, vamos dizer, a maioria, a grande maioria, 90%, 95% dos missionários são endividados também. E então, vamos cuidar dos nossos pensamentos, julgar os outros, analisar o outro. É uma coisa, julgar é outro. Se você já tem muito conhecimento, se você sabe distinguir quem é egoísta, quem é vaidoso, você pode analisar, dizer, pensar com você. Não falar para o outro que estiver ali do teu lado, né? Ah, fulano é egoísta. Observe. Analise. Mas não julgue. É totalmente diferente. Julgar o outro é nem saber nada do outro. É como um vizinho meu aqui, eu vou dar um exemplo, um vizinho meu, que é de fofoqueiro, né? Ainda mora aí no prédio do lado. Um dia veio aqui um oficial de justiça e é um negócio que eu tinha, negócio até da UAB, porque eu me formei, mas não deu para exercer a profissão. Trabalhei no escritório só para ganhar salário mínimo. Aí me revoltei, porque ganhava só isso, eu desisti. Depois fiquei devendo a OAB, porque eu não tinha cliente, mas eu não sabia que tinha que pagar. Vamos dizer, se deixasse de pagar, que eu entrava em dívida com a OAB, não sabia. Fala em direitos humanos e, afinal, ela procede como uma empresa, como uma outra coisa, né? Como um proprietário de imóvel alugado, né? Que vai para a justiça, ela é assim, eu não sabia. Aí, de repente, eu tenho prazo, não sei quanto, era 72 horas para eu pagar. Eu tive que ir lá, recorrer, porque eu não tinha dinheiro, pois eu não estava pagando justamente por dificuldade. Então, aí parcelou, bem parcelado e tal. Aí eu cancelei, né? Nunca mais pude fazer nada sobre a profissão que eu me formei. E o vizinho comentou com uma empregada dele, que ela falava muito comigo, empregada doméstica, diarista, que vinha aí fazer, que depois eu a indiquei lá para minha irmã, que ela saiu de lá, ela não aguentou. Não aguentou ficar lá trabalhando. Ela me contou lá mais coisas, ela não deu.
Aí, já que ela saiu, a minha irmã estava precisando, eu digo assim, olha, então tem aí, eu conheço uma moça e tal. Ela me contou que eles disseram assim, que eles comentaram lá dentro de casa dele. Qualquer dia a prefeitura vem tomar conta disso tudo aí. Disso tudo. Eu moro num prédio. Ele nem sabia o que estava acontecendo e não sabia que o negócio era comigo. Porque de lá não dá para ver que o cara está tocando a campainha do primeiro, do segundo ou do terceiro andar, certo? Aí eu comecei a saber outras coisas que ele falava aí, já em criança. Aí já comecei a saber das coisas. Então, isso, eu estou contando para vocês, isso é o julgamento. Sem saber, julgou que era isto assim, assim. Então, a pessoa pode ver um carro, aqui agora não está acontecendo, mas tinha muitos carros abandonados, né? Ou estacionados, não sei, porque ficava aqui às vezes mais de um mês. Depois desaparecia. É o caso de a gente olha para o carro e aí diz, é roubado. E a gente sabe se é roubado. O carro está ali, pode ser de alguém que esteja com dificuldade, que não tem nem dinheiro para pagar a gasolina. Ou ele está enguiçado e ele não está com dinheiro para levar à oficina. E pode ser roubado, sim. Mas como eu vou dizer uma coisa, eu não sei. Aí vem uma outra pessoa e diz assim, sobre aquele morador, ih, aquele cara ali é cheio do dinheiro. Ah, porque veio o cara ao pegar táxi, ou viu que comprou um carro novo. Se compra tudo a prestação hoje, né? Como é que eu vou saber se eu não sei quanto a pessoa tem no banco, né? Quais são os negócios que ele faz? Não sei nem a profissão da pessoa. Vou falar um negócio desse? Isso é o quê? Julgamento. Deixa eu ver aqui o... Estou vendo aqui porque o WhatsApp tocou. Aí depois eu vejo. Então é preciso entender o que é julgar. Tá? Deixa eu ver se eu lembro de uma outra coisa, um outro exemplo, não sei, deixa eu ver. Esses casos aí que acontecem em família, filha mata os dois pais, ou os pais matam a criança ou a filha, sequestra o próprio filho, né? Aí a pessoa já tem um julgamento sobre isso. Uns dizem, é porque os pais não valiam nada. É porque essa moça é uma criminosa, já nasceu assim. Não, essa moça já deve ter cometido outros crimes. Aí a pessoa teria que ir na polícia pesquisar, saber se ela era primária, né? Foi a primeira vez, era primária, ou se já tinha praticado antes. Porque quem pratica um crime nunca vai dizer a verdade, porque é difícil, né? Dizer porque é que matou. Mas muitas vezes esses casos que acontecem pode ser karma, porque a espiritualidade faz assim. Bom, uma pessoa incendiou a outra numa vida passada. Aí ela tem que retornar, né? Ela tem que reencarnar. Bom, aí reencarnar. Então o que é que ela faz? A espiritualidade faz com que aquela outra pessoa que não vale nada, que já tem até antecedentes criminais, ou é uma pessoa muito ambiciosa, que quer tomar o que é dos outros, também pode ser isso. Então ela faz
com que essas duas pessoas se aproximem, que é para outra que tem um karma acontecer. E aí o bandido, a bandida lá, vai incendeia ela, ou incendeia a casa, ela morre lá. Então, taquites com karma. Aí vai ser analisado naquele período até acontecer isso, o que é que ela fez? Ela fez alguma maldade? Não, não fez. Então, aí ela já vai para uma terceira dimensão melhor que esta, tá? Porque ela vai ter que reencarnar, porque ela tem que aprender, né? O outro, ou a outra, que incendiou, que acabou praticando o que era necessário praticar para essa pessoa, que morreu incendiada, além dos karmas que ela já trouxe, ela arrumou mais um. Porque ela obedeceu à vontade, ela podia não obedecer à vontade que estava dentro dela, certo? Porque a pessoa tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas ela tem que raciocinar. Eu devo fazer? Não devo fazer? Não, isso é ruim, eu não vou fazer. Ela pode ser até direcionada. Foi direcionada e cometeu o que estava, né, o que sentiu, então arrumou mais karma. Foi direcionada, mas não quis fazer, então ela já queimou karma daquilo que ela fez anteriormente. É assim. E, por outro aspecto, as forças das trevas, elas incentivam mais ainda essa pessoa que veio para fazer o karma da outra, né? Para praticar o karma. Então, aí torna-se um pouco mais difícil. Aquela pessoa é tão ruim, que as trevas ficam em cima delas, incentivando mais ainda para que ela cometa aquilo, né? Para que ela faça aquilo. Ela faz e não se arrepende. Aí vai lá, delegado, fazendo lá as perguntas, queimei por isto, aquilo, e ela diz lá o que ela quer. Aí, pelas provas, ou pela experiência com o delegado, diz, mas você matou porque você queria ficar com a posse das coisas dela, não era? Aí vai responder, tá bom, foi isso mesmo. Assim, friamente. Então, essa pessoa que serviu de instrumento do karma para outra, ela vai acabar indo ou para planeta primitivo, se for resgatada, ou vai servir às trevas. É uma outra coisa. Vai depender muito, porque os senhores lá do karma que, né, decidem, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, porque a gente às vezes explica as coisas, as pessoas deturpam tanto, é um negócio que me incomoda, sabe? Eu fico pau da vida mesmo, como se diz. A gente explica, aí deturpa, fazem tudo ao contrário. Vocês têm que ter concentração, deixa a merda do celular bem afastado lá. Vê, eu peguei o celular só para ver, porque às vezes podia ser um aviso importante. Tem uma coisa para eu dar a resposta, mas não interessa, eu dou depois. Não é nada de importante. Então, deixa essa porcaria para lá. Hoje, de manhã, vou fazer uma compra. Vejo um táxi perto do Hortifruti. Aí eu fiz, para que ele viesse até mim, porque eu tenho que caminhar com 2 bengalas e ainda estava com o carrinho das compras. Nada. Aí me aproximei mais da rua, fora do passeio, esperando o táxi, olhando. Aí ele, como o vidro era escuro, eu também não via se tinha gente ou não. Digo, não deve ter gente lá dentro. Depois ele sai do táxi e pergunta, táxi? Sim. E eu respondi sim. Aí ele veio me ajudar a levar as compras, mas não trouxe o carro até mim, eu tive que ir até lá. E eu disse, mas eu já tinha feito sinal. É que eu estava no celular. Quer dizer, está no celular,
não prestando atenção que tem uma pessoa, assim como fui eu, podia ser outra, que quer o táxi. Porque eu estava mais distante do táxi, né? Mais distante do... As pessoas não estão preparadas para ter celular. Eu só vejo as pessoas saem de casa, tá com o celular na mão. Vamos botar o celular. Tá com o celular na mão. Tá descendo a escada, tá com o celular na mão. Tá abrindo a porta do carro, tá abrindo a fechadura, tá com o celular na mão. Na mão não, e olhando para o celular, bem assim. Ora, senhor. Crianças, né? Eu já disse em vídeo, num outro vídeo, que aqui, nesse país, são muito crianças, as pessoas. E já 2 pessoas saíram do meu canal. Não gostam de ouvir a verdade, né? São crianças, sim, são muito infantis. Quer ver antes de começar a leitura, quer ver um exemplo? Isso tudo é para educar vocês. O que eu estou falando é para vocês, alertar vocês. Há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era jovem, eu tive um namorado. E ele quis ir num parque, né? Parque de diversão aí, que tem roda gigante, tem aquele negócio de dar tiro em boneco, trem fantasma, que eu nunca tinha ido em trem fantasma. Então ele foi em vários lugares. Foi aqui, foi ali, eu já estava até, mas tanta coisa. Confesso que senti medo no trem fantasma, porque a gente vai muito bem, de repente aparece aquele negócio que assusta, né? Impressionante. Aquilo está tão bem feito que parece até verdade. Caramba! Então, aí nem ofereceu nada para tomar, né? Um refrigerante, né? Até estranhei, né? Ah, tudo bem. Daqui a pouco ele diz assim para mim: agora a gente vai embora porque eu só fiquei com o dinheiro da passagem. Ora, que infantilidade. Eu não podia ficar com uma pessoa assim, que o dinheiro que está no bolso gasta tudo e só ficou com o dinheiro da passagem. Pô, tanta coisa para ir, vamos no parque de diversão, tudo bem. Oh, vamos olhar isso, olhar aquilo. Você gosta mais de quê? Vamos fazer aqui o quê? Vamos no trem fantasma? Ou vamos ver se a gente acerta para ganhar o prêmio ali? Ou vamos isso e aquilo? Ou vamos comer um negócio aqui? Isso seria o normal. Eu tive uma amizade com uma moça que tinha um garoto pequeno que ela também fazia isso. Gastava todo o dinheiro que ela tinha e botava o menino para tudo, fazia todas as vontades. Isso é mentalidade infantil, de criança, porque a criança, ela não tem noção, né? Ela fica pedindo: papai, eu quero aquele urso, depois quer também vamos dizer, a tartaruga de plástico, depois quer a massinha para jogar na parede, ali naquele momento, quer isso, quer aquilo, não dá, né? Se for menino, eu quero um carro, eu quero outro carrinho, eu quero outro, eu quero outro. Eu quero outro. Não dá, tem que ter equilíbrio, lembra de Buda. Quando você pegar no celular, lembra do Buda, que ensinou equilíbrio. Quando você tiver um dinheiro limitado, lembra do Buda, olha o equilíbrio, equilibra o dinheiro. Jesus veio ensinar o amor universal. Buda veio ensinar o equilíbrio. Sai Baba veio ensinar que nós temos que amar, também, a desejar tudo de bom para todos, para a humanidade toda, com aquele mantra maravilhoso lá na língua indiana. Mas não pense que na Índia é todo mundo legal, não, bonzinho, não. Que lá tem grupos que fazem muito mal e também comem animais,
maltratam animais, que eu vejo aí na internet. Aí não julguem, não. Ah, porque Índia. Aí eu, quando entrei para o Brahma Kumaris, que é negócio indiano, né? Eu adorei saber das virtudes, eu aprendi a meditar melhor em Deus. Mas eu até julguei que as religiões, a religião... Depois comecei a saber que tem várias castas lá, diferença de castas, depois de várias religiões que obrigam a mulher a casar com quem não quer, que obrigam a mulher a casar com vários homens. Ela casa com vários homens e ela luta que não quer ir e ela é arrastada para dentro de casa com aqueles homens todos, que vão fazer sexo, todos eles. É estupro, né? Coletivo, vamos dizer assim. Vai ser mulher de todos, ali sempre. Então, eu coloco as coisas no Facebook para que as pessoas tenham conhecimento. E as pessoas estão saindo do meu Facebook. Eu rio mesmo. Estou fazendo isso, é ruim, mostrar o que está fazendo, botando a galinha viva ali, ó, triturando a galinha viva, o pinto vivo, fazendo negócio de soprar no ouvido lá, o muçulmano, e a mulher aflita, e ela deve ter ficado surda de vez com aquilo que ele fez, a outra deve ter até descolado a retina, o outro, para que as pessoas saiam do mundo da ilusão e vejam que nos países tem gente ruim e tem gente boa, tem gente ruim e tem gente boa, né? Também tem gente lutando pela defesa dos animais na China, na Coreia, etc., nas Filipinas. Mas a maldade é muito grande em questão dos animais nesses países asiáticos, é mais do que tratar deles, né? Bom, então a gente coloca essas coisas para que as pessoas despertem. Isso faz parte do despertar, de entender os costumes, os hábitos. É como eu vi uma coisa ridícula da comemoração do sabá, que aquilo é um machismo, né? Só homens, com os troços esquisitos na cabeça, e depois botam uma garrafa e dançam com aquela garrafa, ridículo, na cabeça, garrafa dessa de plástico. Casamento também, lá do judeu, lá, ridículo. Vamos botar. Esse deles andarem com o negócio nem coloquei. Está sumindo, o pessoal está sumindo no meu Facebook, e eu estou morrendo de rir, perdendo a oportunidade para entender melhor a vida, né? Como pessoas, estamos em 2025 e ainda tem hábitos, costumes tão arcaicos, né? Mas é assim mesmo, porque em outros planetas também tem costumes diferentes de outros planetas. Aí um planeta também não gosta, olha que costumes horrorosos daquele planeta, e do outro, né? Aqui, nesta dimensão na Terra, os extraterrestres ficam horrorizados. Então, os famosos reptilianos, da parte da não-luz, nos consideram vermes. E alguns nos comem vivos, né? Lá, quando levam, né? A pelusa, levam e comem os seres humanos vivos. Então, porque nós somos também muito ruins aqui, somos muito ruins. Eu, sinceramente, não sabia que as pessoas eram tão ruins como são. Eu sabia que eram ruins, eu tive um ambiente muito ruim. E fui conhecer uma outra família, que também era ruim. Caramba. E sei de casos, sei isso, mas fica assim, casos isolados. Mas aí você começa a ver país, no outro país, no outro país, no outro país, no outro país, e agora que está detonando, está vindo toda a verdade, né? De tudo, a verdade política, a verdade dos senhores da guerra, a verdade das religiões, a verdade dos que comandam as religiões, a verdade do que fazem com os animais, enfim, etc, etc, né? E isso tudo é para a gente saber.
para entender, para reconhecer. E aí está o joio e o trigo. De que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado dessa gente que faz essas maldades que eu às vezes boto no Facebook? Ou vai ficar do lado daqueles que resgataram os animais, daquela que pegou o gatinho cego para criar, que todo mundo rejeita, daquele que defendeu a mulher que estava sendo maltratada pelo marido, ou pelo companheiro, ou pelo namorado? De que lado você vai ficar? Ou você vai dizer, se ele bateu nela é porque ela mereceu. Tem gente que fala isso. Julgamento. Como você vai saber? Ela mereceu? E é certo um homem bater numa mulher? Mulher? Se o homem existe, porque a mulher existe, porque todo homem sai de uma mulher. Só ela que dá a luz. Até o presente momento, nenhuma criança sai pelo pênis de um homem. Tem aí homossexuais querendo ter filho só adotado, porque realmente não dá para sair, né? Ou então seria assim, um ser humano do tamanho de um palito de fósforo, né? Ó, gente. Ai, meu Deus. Então é isso aí, tá? Mas eu me divirto com essas pessoas que não querem ver, que não querem não sei o quê. Perdem a oportunidade de escolher o lado que vão ficar, tá? Me incomoda. Ontem vi umas coisas que realmente eu até custei mais para dormir porque incomoda. Incomoda, mas eu tenho que saber o que se passa nesta terceira dimensão em todos os países. E não sei tudo, né? Incomoda, mas eu tenho que saber. Hoje aquela luz está mais fraca. Bom, deixa eu ver. Sei lá, a luz está fraca. Então vamos começar a ler o Evangelho. As pessoas que estão vendo o canal, estão acompanhando o Evangelho, são pouquíssimas. Então vamos lá ver a ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos lá. Deixa eu colocar maior a letra. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o ser humano entra em comunicação pelo pensamento, com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Então é assim, você reza direto para Deus, aí os espíritos transmitem para Deus. E quando você reza a um santo, ou ao teu mentor, algum espírito, e aí os espíritos que estão ali ouvindo, ou estão ao teu lado, eles transmitem para Deus. De qualquer maneira, né, os dois transmitem, nos dois casos é transmitido para Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. É o caso de orar para um santo, para uma santa, ou orar para um guia, né?
orar para Oxóssi, para Iemanjá, orar por Santo Antônio, orar para Nossa Senhora das Dores, da Conceição, para a Mãe de Jesus, orar para Jesus, orando para Jesus, aí Jesus transmite para Deus. Só que Jesus é como se fosse, ele não é Deus, hein, gente, vai lá, mas ele tem a mente já, né, já quase, ele já faz vidas, né, como Deus. Bom, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Tal qual nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, você está orando e essa oração está se misturando com o fluido universal, que chamam de prana, outros chamam de... qual é o outro nome? Astral, né? Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser, só a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, o desencarnado também, viu? Pode orar para o encarnado. Estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Vamos lá também explicar de uma outra maneira. Bom, conheci uma pessoa agora, comecei a conversar com ela, parece que há uma afinidade uma com a outra, e naquele momento já, deixa eu ver a palavra melhor aqui, se autocriou uma ligação entre aquelas pessoas. Não é nada de namoro, hein, gente? Que é isso? Amigos, se tornaram amigos. Então, o que acontece? Um cordão pequenininho, fluídico, vai para lá e o de lá vem para cá. Se formou fluidos de luz finíssimos entre essas duas pessoas. E por isso que às vezes você começa assim, há quanto tempo? Faz 4 anos que eu nunca mais vi fulano. E de repente, daqui uma semana, você encontra casualmente a pessoa. Já perceberam alguma coisa assim? Isso já me aconteceu, muitas vezes. E o exemplo está na mãe com o filho. Lógico que é quando a mãe gosta do filho, porque essas mães que jogam o filho fora, ou que não querem saber dele, eu acho que o cordão se rompe, tá? A mãe. As mães têm seus filhos. Vou botar aqui. Uma mulher. Ai. Bota o chapéu para ver que é masculino, né? Não, tá bom, né? Tá bom aí. Bom, a mulher, né? O cabelo da mulher. Pronto. Quando ela tem a criança, quando
onde ela tem a criança, o que vai acontecer? Eu não lembro se é pelo plexo solar, do chakra plexo solar, e é que eu não lembro. Sinceramente, me desculpe, mas eu não lembro. Mas ela, quando tem a criança, um cordão invisível, mas é um cordão de luz, fininho, de luz mesmo, gente. Eletromagnético. Ele fica ligado à criança. Aí ela é adulta, pronto. Continua o cordão ligado ao filho, ou à filha. Aí, esse filho vai lá, deixa eu ver aqui, está no Brasil e ele foi para a África, foi lá para a África. Esse cordão, vai, tá lá ligado a ele até a África. Tá lá. Aí aconteceu, ele teve um acidente e faleceu. E a mãe, não estou me sentindo bem. E ela às vezes diz, acho que aconteceu alguma coisa com meu filho. Se ela for uma pessoa muito sensível, ela vai sentir que aconteceu. A outra que não tem, porque todos nós somos médiuns, né? Ela é mais receptiva. A outra mãe que não é receptiva diria, não estou me sentindo, não sei o que é, eu não estou me sentindo bem, eu senti uma tontura e tal. Porque o filho morreu, mas a outra foi capaz de sentir a morte até do filho. E veio a saber depois, mais tarde, né? E a outra não sentiu a morte, mas sentiu que aconteceu alguma coisa, não sei. Ok? É isso, senhores. Então, continuando a leitura. Então, o que a gente pensa, entendeu? O que a gente pensa fica. E a amizade de uma pessoa fica. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Você pode estar no subsolo, você pode estar dentro de um túnel, dentro de um ônibus. Se você estiver lá na prece, orando, vai na mesma. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Pela prece, o ser humano atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. É por isso que o Pai Nosso fala, não nos deixeis cair em tentações, né? Pai Nosso. Se dividirmos em duas partes os males da vida,
uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal pela sua incúria ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. E aí, o ser humano é que arruma a maioria das doenças, né? Ele é que arruma grande parte das doenças, devido à energia negativa que ele cria dentro de si, devido às ações e maus pensamentos. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se não palavra que quase a gente não usa essas maneiras de falar, peraí. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Se, por exemplo, senhores, o ódio, a raiva acumulada, sempre com aquela raiva de fulano, odeio fulano, sabe? Teve e passou naquele momento. Não, mas ela acumulou. Isso resulta câncer. E também muita gente tem câncer por causa de vida passada, tá? Também tem. São duas coisas que acontecem. Então, é assim, a pessoa vem e vai ter que ter câncer. Não adianta que ela vai ter, mas a espiritualidade faz ela ter um período. Sem doença, sem nada. Deixa ela viver para ver se ela passa no teste. Não queimou o karma. Ela teve várias oportunidades, não queimou o karma. Vai ter que ter câncer. Porque ela já vinha com isso de vida passada para queimar o karma. Mas devido às ações dela, os pensamentos continuam a mesma coisa, então pronto. Fazendo mal às pessoas, então teve que ter câncer. Já outro se autotransformou. Fez a reforma índia, se autotransformou. Mesmo antes desse ciclo que nós estamos, ela queimou aquele karma, aquela doença desapareceu do espírito, do perispírito dela que foi programado. Acabou. Não tem mais karma. Vai até nascer numa dimensão melhor. É assim que acontece. Bom, continuando a leitura. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, etc. Admitamos que o ser humano nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Admitindo. Já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Ora, aqui, facilmente, se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam. Eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza.
embora impeçam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. O ser humano se acha, então, na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que o homem tenha a responsabilidade, o ser humano tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis o que o ser humano pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor. E é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras. Pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos? Estava reservado ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do ser humano de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, considerando-se que o ser humano vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um impulso instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem dá preferência às preces daqueles cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidas. Já que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica, mas não é assim que ocorre, não é isso. Exercendo essa ação sobre os seres humanos, os espíritas suprem, em caso de necessidade, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno desse favor ou quando ela lhe pode ser proveitosa. O ser humano que não se considere suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve, por isso, abster-se de orar pelos outros com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem felizes em estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder, seu próprio poder, e em seus méritos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Se acham poderosos, né? Que eles têm poder que aquela oração vai fazer efeito, e não o poder de Deus. O poder da prece está no pensamento, não depende de palavras, nem de lugar,
nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa reunir-se grande número de pessoas se cada uma atua isoladamente por conta própria, né? Aí também já não vai fazer aquele efeito que faz. Com pessoas reunidas, podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram como verdadeiros irmãos em Deus, de sorte que a prece que dirigem a Deus terá mais força do que a das sem outras. Quer dizer, a oração no conjunto de pessoas que oram com sinceridade, com vontade, com pensamento em que a oração vá a Deus, que vá fazer efeito, ela terá muito mais eficácia do que um grupo de um monte de gente ora por orar. É igualzinho o caso em que a pessoa vai para a igreja, vai porque tem que ir, que acha que indo na igreja e vai rezar lá, tá tudo bem, tá tudo certo, só que ela vai por ir. Ela não tem fé, ela não ora com sinceridade, ora porque todo mundo está orando. Porque foi acostumada a orar, porque a igreja ensinou que tem que orar. Tem muita gente que não reza, não ora para Deus, e a gente boa, merecedora de quando falecer, de um lugar lá, uma dimensão melhor do que aquele que vai toda semana à igreja ou ao culto, né? Ou ao templo, e não vai ter que reencarnar de novo. Embora não seja uma pessoa muito ruim, mas tem que aprender. Né? Tem que aprender, então vai ter que reencarnar novamente. Pronto. Acabei. Terminei por hoje. O próximo vídeo ainda é falando, deixa eu ver aqui, ainda é falando sobre prece. Então, senhores, pode fazer as preces, a oração, pode fazer nas suas próprias palavras, no que você quiser. Agora também tem o lado mal, vou falar rapidinho. Tem o lado mal, tem gente que ora, faz prece pro lado das trevas, para o representante das trevas, com aqueles nomes que eu nem vou falar, tem vários nomes, né? Esse, aquele outro, né? E aí vocês até conseguem as coisas que querem, mas vocês ficam endividados com as trevas. Quando vocês falecerem, o magnetismo te leva até eles, e vocês vão ser escravos, vão trabalhar para eles. Vai ter que trabalhar, não tem. Só se você se arrepender e pedir ajuda, mas em alguns casos vai ser muito difícil, hein, ser resgatado. Hein? Em alguns casos até, sei lá, acho que nem consegue ser resgatado. Porque vocês ficavam orando lá para as trevas, para os nomezinhos lá dos chefões das trevas, né? Em vez de rezar para Deus, chama de Deus, chama de Senhor, chama de Pai, Mãe, Criador primordial, que eu acho que é mais certo, mas cada um vê o que acha, né? Em outras línguas, né? Ele tem vários nomes, em várias línguas também. Desde que teu pensamento esteja focado. Isso que eu estou orando, esse nome é Deus, é o Deus da luz. Então, se você mentaliza, não importa o nome, mas se você mentaliza o Deus da luz, você pode até dizer, estou orando para o Deus da luz. Estou orando para o Deus do amor incondicional, querendo acrescentar. Gente, é isso aí, gente. Tudo de bom para vocês.
Aproveitem esse último ciclo. Queima, maneira de falar, né? Queima a coisa ruim que está dentro de você, joga no lixo, queima, manda o vento levar, e faça a reforma íntima. E como os pleiadianos dizem, coloque o seu interior, veja o seu interior e veja o que precisa mudar. E essa mudança, já sabe, né? É para o amor incondicional. Seguir os ensinamentos pleiadianos é o mesmo que seguir os ensinamentos do Jesus Cristo. O que eles ensinam é o amor. E eles falam, explicam também, né, lá naqueles livros deles, explicam sobre os nossos manipuladores que nos manipulam. Nós somos marionetes, né? Da nova ordem mundial, né? E eles falam isso tudo para a gente despertar para essas coisas, né? E quando uma pessoa começa a despertar, ela se liberta. Ela se liberta. Então tá. Tudo de bom para vocês. Paz e luz a todos. Tchau.